Seja bem-vindo à Pastoral Universitária em mais uma reflexão sobre o Evangelho. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai e vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia. Sentam-se, recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: Sim. Então Jesus acrescentou: Assim, pois, todo o mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Então, hoje, a gente vê novas parábolas. Semana passada eu dividi as parábolas em vídeos diferentes. Hoje eu vou fazer tudo em um vídeo só. Então, senta, se prepara, porque vai ser denso o conteúdo aqui. Talvez o vídeo fique um pouquinho longo, mas vamos que vamos. Primeiro, a gente tem que falar da parábola do tesouro escondido no campo. Antes disso, eu queria dar uma contextualização para vocês. As parábolas da semana passada foram faladas todas para o povo. Não sei se vocês se lembram, mas Jesus contou as parábolas para a multidão, depois voltou para casa e explicou aquilo tudo para os apóstolos, certo? Agora, eles continuam dentro de casa. Então, Jesus está falando só para os apóstolos. Existe uma diferença aí, porque agora Jesus está falando para as pessoas que já têm fé, que já conhecem o que ele prega. E isso é muito importante no entendimento das parábolas que a gente vai ver aqui. Então, primeiro de tudo, o baú. Sou um pouco esquisito, né? Você chega num terreno, então vai cavocar lá, acha um baú. Para nós isso é bastante fora da realidade, mas naquela época a gente tem que lembrar que não existiam bancos. Então era muito comum que a pessoa pegasse suas posses, os pertences, às vezes os pertences até da família, coisas que passaram de geração em geração, ia num campo e enterrava mesmo, escondia. Só que às vezes, sei lá, uma pessoa morria, ou havia alguma guerra, uma invasão, uma pessoa era expulsa daquela terra, e o tesouro ficava lá, ao léu, esquecido. Vinha alguém, e às vezes cavocando, encontrava esse tesouro. Então, para aquela época, essa parábola faz muito sentido. Para a gente soa meio distante, mas entendam o contexto onde isso foi falado. Esse tesouro está escondido na nossa fé. Então, quando você começa a ter fé, começa a entender as coisas de Deus, você encontra esse tesouro. E a parábola fala que ele, quando encontrou o tesouro, guardou escondido. O que isso quer dizer? Que quando a pessoa entende o reino dos céus, conhece a palavra de Deus e a acolhe, ele guarda essa palavra no coração e leva com ele sempre. E veja que, tanto na parábola do tesouro escondido quanto na da pérola preciosa, a gente tem que notar duas coisas. Essas pessoas já tinham posses, essas pessoas já tinham um certo conhecimento ali da fé. Mas é quando elas entendem aquilo na sua plenitude, quando elas realmente veem a palavra de Deus e aquilo faz sentido para elas, elas deixam todo o resto. Agora, vamos trazer isso para a nossa realidade. Hoje em dia, e não sei se você é uma das pessoas ou não, a gente vê muita gente que tem tudo e às vezes até se culpa por ter a percepção de que tem tudo e ainda assim falta alguma coisa. Poxa, eu tô bem empregado, eu lutei, fiz uma graduação, consegui um emprego na área em que eu estudei, estou empregado, tenho uma boa família, tenho um bom marido, tenho uma boa esposa, tenho filhos saudáveis, estou com saúde, tenho minha casa própria, enfim. Pessoas que aparentemente têm tudo e ainda assim sentem um vazio. Poxa, parece que falta algo. Você deita a sua cabeça no travesseiro à noite e começa a pensar, olha, eu tenho tudo isso e ainda assim tenho uma angústia dentro de mim, tenho um vazio dentro de mim. O que é isso? Isso acontece quando você já tem várias posses, já tem algumas pérolas menores, tem uma ou outra riqueza, mas você ainda não encontrou a pérola. Você ainda não encontrou o baú de tesouros. E aí quando você encontra isso, você vende tudo.
para manter aquilo, para manter essa pérola tão preciosa, para manter esse baú. E o que isso significa na prática? Isso não significa largar a sua família, largar o seu trabalho, abandonar a sua casa, não. Mas é você investir essas coisas na sua fé. Você vê a sua família como um dom de Deus. E aí você ama a Deus na sua família. Você vê o seu trabalho como uma graça divina na sua vida. E aí você trabalha como que em agradecimento a Deus. Se você está empregado, você vê a graça que Deus te deu de conceder esse emprego. Lógico que você fez a sua parte. Mas não pense que sozinho você conseguiria tudo isso. Deus está sempre te movendo, te mandando para frente, te empurrando. Mesmo aqueles que não acreditam são amados por Deus. E aí o que Deus pede é esse retorno. Ele espera o retorno. E isso a gente vê na outra parábola. A rede é lançada para todos. A rede é lançada para bons, para ruins, enfim. A igreja em si e Deus lançam as suas redes para todo mundo. E isso mostra que, inclusive, dentro da igreja teremos pessoas boas e pessoas ruins. Quem fará essa acepção? O próprio Deus. Lá na frente, Deus vai separar os bons e os ruins, com a ajuda dos anjos, como a gente viu na parábola. Os ruins serão lançados para o inferno. E os bons estarão ao lado de Deus lá na frente. Veja como essas parábolas todas se complementam. E ainda a última das parábolas, veja só. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Essa não é a tradução mais... ela não é a tradução ideal, digamos assim, para essa passagem. Veja uma tradução mais interessante aqui. Compreendestes tudo isto? Eles responderam: sim. Ele disse-lhe: por isso todo o escriba instruído nas coisas do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. O escriba instruído. Veja só, Jesus acabou de instruir os apóstolos. E após essa instrução, perguntou-lhes: compreendestes tudo isto? Eles responderam: sim. Então Jesus está falando dos próprios apóstolos, que acabaram de ser instruídos e disseram que entenderam. Ou seja, agora esses apóstolos já podem falar que tem o conhecimento das coisas velhas, que vão tirar do seu baú. Baú, fé, coisas velhas, ensinamento do Antigo Testamento. E as coisas novas, eles agora aprenderam, estão aprendendo e vão continuar aprendendo. As coisas novas vêm do próprio Jesus, é o próprio Novo Testamento. E vamos pensar, o que tem de novo que Jesus já falou aqui? Quando a gente olha lá para o capítulo 5 de Mateus, agora a gente está no 13. Lá no 5, Jesus ensina todas as bem-aventuranças, que é uma grande novidade. Aquilo é o ensinamento do caminho para a santidade. Jesus pega aquela lei velha, digamos assim, e dá todo o significado verdadeiro para ela. O real significado dos mandamentos. Se você quer entender um pouco mais sobre isso, a Pastoral está desenvolvendo uma série de vídeos sobre os 10 mandamentos, onde a gente fala das partes velhas e das partes novas desse grande tesouro de fé. Cresça na fé, use sua razão para entender essa fé, para compreender a grandiosidade desse tesouro. Se você não conseguir sozinho, eu estou aqui para te ajudar. Os padres todos estão aí tendo muito mais capacidade, muitíssimo mais conhecimento do que eu para fazer isso. E quando você entender, faça o mesmo. Tente ajudar aquele que ainda não entendeu. É assim que a gente vai crescendo junto e se edificando junto. Espero que você tenha gostado dessa reflexão. Se você gostou, por favor, deixa um like, compartilhe esse vídeo com aqueles que você ama, se inscreve no canal, ative as notificações e até o nosso próximo encontro aqui na Pastoral Universitária.